Você já parou para pensar no que significa o nome de um papa? Será que é apenas uma escolha religiosa ou tem algo muito mais profundo por trás disso? Pois hoje, 8 de maio de 2025, o mundo católico vive um daqueles momentos históricos que só acontecem poucas vezes por século. O conclave se encerrou, a fumaça branca subiu e temos um novo líder para a Igreja Católica. O cardeal norte-americano Francis Prevost acaba de ser eleito e o nome que ele escolheu para seu papado está dando o que falar: Leão XIV. Mas como é que é? Leão XIV? Por que esse nome? O que ele representa? O que os papas do passado que escolheram esse nome fizeram de tão importante? E, acima de tudo, o que podemos esperar de um papa que se apresenta ao mundo como um leão? Nesse vídeo, você vai conhecer todos os papas que usaram esse nome ao longo da história. Desde o corajoso Leão I, que enfrentou Átila, o Huno, até Leão XIII, o Papa da modernidade. E no fim, vamos te contar o que a escolha de Leão XIV pode significar para o futuro da Igreja e talvez até para o mundo inteiro. Então já aproveita, se esse tipo de conteúdo te instiga, se você curte histórias misteriosas, cheias de simbolismos e reviravoltas históricas, se inscreve aqui no canal, como é que é, e ativa o sininho, porque aqui a curiosidade é lei. Agora, senta, relaxa e vem comigo descobrir o que significa ser um Papa Leão. A história começa há mais de 1500 anos, com São Leão I, também conhecido como Leão Magno. Papa entre os anos 440 e 461, ele não foi apenas um líder espiritual. Ele foi um gigante, e não estamos exagerando. Imagine Roma ameaçada por Átila, o temido rei dos hunos. Exércitos recuando, o povo em pânico, a cidade à beira da destruição. E quem sai para enfrentar o bárbaro invasor não foi um general, não foi o imperador, foi o Papa, sozinho, apenas com a força da palavra e da fé. E contra todas as expectativas, Átila recuou. Esse ato não só salvou Roma, como consolidou o papado como uma força política e espiritual poderosa. Leão I também foi um mestre da teologia. No Concílio de Calcedônia, ele definiu a doutrina oficial das duas naturezas de Cristo, humana e divina, um pilar da fé cristã até hoje. Não é à toa que ele é conhecido como Magno, o Grande, e a escolha do nome Leão, a partir dali, passou a carregar peso, coragem, ortodoxia. Séculos depois, vieram outros leões. O Papa Leão III, por exemplo, foi o responsável por uma cena que mudaria para sempre a história da Europa: a coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, no Natal do ano 800. Foi ali que o Papa passou a ter poder não só religioso, mas também político, tornando-se figura central nas decisões do continente. A Igreja e o Império unidos e o Papa no centro de tudo. Já o Papa Leão IV, em meados do século IX, mostrou que o nome Leão não era só simbólico. Ele literalmente construiu muralhas ao redor do Vaticano para proteger Roma de ataques sarracenos. Essas muralhas ficaram conhecidas como a Cidade Leonina. No século XI, surge Leão IX, um papa que marcou a história por outro motivo. Ele foi uma das figuras centrais no chamado Cisma do Oriente, a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, um rompimento que persiste até hoje. Leão IX também combateu a corrupção dentro da própria Igreja, lutando contra a simonia, a venda de cargos eclesiásticos e o casamento de padres. Era um reformador, um guerreiro da fé. Mais uma vez, o nome Leão estava associado à coragem diante das crises. E aí chegamos ao turbulento século XVI. O Papa Leão XVI era um Médici, de uma das famílias mais poderosas e ricas da Itália. Seu papado foi glamouroso, repleto de arte, festas e luxo. Mas também foi sob seu comando que Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante. E o que Leão X fez?
excomungou Lutero. A ruptura se estabeleceu. Avançando mais alguns séculos, encontramos aquele que talvez seja o mais relevante dos tempos modernos, Leão XIII, que governou entre 1878 e 1903. Você talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas ele é considerado o pai da doutrina social da Igreja. Foi o primeiro Papa a se pronunciar publicamente sobre as condições dos trabalhadores e os abusos do capitalismo industrial, com sua encíclica Rerum Novarum. Ele abriu as portas para um novo tipo de catolicismo, mais atento às questões sociais, mais próximo dos pobres. E curiosidade, Leão XIII foi o primeiro Papa a ser filmado. Sim, você pode ver imagens reais dele em vídeo. Um pontífice que atravessou os portões do século XX com os olhos voltados para o futuro. E agora, em pleno 2025, mais de 120 anos após o último Papa Leão, o nome ressurge. E com ele, uma nova era pode estar começando. Francis Prévost, um cardeal norte-americano, um outsider em relação à tradição europeia do papado, foi eleito pelo conclave. E a escolha do nome Leão XIV não pode ser ignorada. Ela fala, ela grita. Será que Leão XIV será um novo reformador? Alguém disposto a enfrentar as turbulências sociais, as crises dentro da própria igreja e os dilemas da fé no mundo digital? Será que ele se inspira em Leão XIII e pretende atualizar a doutrina social da igreja para os tempos modernos, agora com inteligência artificial, mudanças climáticas, crises de fé e tecnologia? Ou será que ele buscará força no Leão Magno, enfrentando unos modernos, ideológicos, políticos, espirituais? A verdade é que ninguém escolhe esse nome por acaso. Escolher Leão é declarar ao mundo: estou aqui para proteger, liderar e enfrentar. E ser o número 14 é mais que uma sequência. É uma continuação de uma linhagem de gigantes. A história está sendo escrita agora. E talvez, nos próximos anos, olhemos para trás e percebamos que o início de algo grandioso começou hoje, no momento em que Francis Prévost decidiu se tornar Leão XIV. E se você quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa escolha, entender as histórias ocultas por trás dos nomes, símbolos, rituais e decisões da igreja, você está no lugar certo. Esse é o canal, como é que é? Onde a curiosidade nunca dorme. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também ama esses mistérios históricos. E me diz aqui nos comentários, o que você acha da escolha do nome Leão XIV? Qual Papa Leão te marcou mais? Nos vemos no próximo vídeo.